definição e defesa da ortodoxia, ao mesmo tempo que a teologia patrística ela tenta formular doutrinas, porque até então não se tinha doutrina. A grande preocupação dos apóstolos não era refletir sobre a fé, mas proclamar o Evangelho. Aos pais da igreja, além de continuar proclamando a fé encontrada em Cristo Jesus, eles se encontraram em um ambiente diferente. Por que diferente? Porque agora nesse ambiente exige que eles expliquem a fé. Quando eles começam a explicar a fé, eles estão fazendo formulações da doutrina cristã. Por isso que eles vão desenvolver melhor o conceito de trindade, eles vão desenvolver a questão de Cristo, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da salvação, a doutrina das Escrituras, a doutrina da eclesiologia. Fundamental mesmo, essas três aqui. Porque isso é aquela estrutura em que o cristianismo, ou melhor, o edifício teológico vai ser construído. Então, para eu construir uma doutrina, um edifício ortodoxo, eu vou ter que ter uma visão correta da pessoa de Deus Pai, da pessoa do Cristo e da pessoa do Espírito Santo. Porque a partir disso aqui, eu tendo isso bem definido, a minha construção ela vai ser correta. Está entendendo? Vai estar correta. Por isso que a patrística ela contribui na formulação. Outra coisa que eu falei semana passada para vocês, que ajudou muito a validar essa formulação, foi os concílios. E a partir dos concílios, a gente também teve os credos, que eram mais ou menos estruturas formais, em que sintetizavam a fé cristã. Vocês estão aí com os livros do credo apostólico? Sim. Credo dos apóstolos estão aí com ele? Credo dos apóstolos é um exemplo clássico disso. Criança tem que aprender a se escrever. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Está referindo a quem? Deus Pai. 2. E em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, sofreu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado, desceu ao mar e ressuscitou da morte ao terceiro dia, que subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, de Deus, o Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Isso está referindo a Deus? Três. Creio em Deus, Espírito Santo. É a síntese da.
tendo uma compreensão correta da Trindade, as outras doutrinas, elas vão fluir naturalmente. Pode mudar uma coisa ou outra, mas naturalmente. Por que eu estou falando? Porque pode ter divergência teológica com relação à soteriologia. A gente não tem os calvinistas aqui, os arminianos. Pode ter alguma variação na interpretação do texto da Bíblia. Mas a diferença não vai ser tão gritante. Pode ter diferença com relação à eclesiologia. Que não pode variar é a compreensão de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito. É a doutrina principal. E a mais principal é essa aqui. Compreensão errada em relação a Cristo, toda a estrutura da Trindade cai por terra. Tem algum ministério além do Voz da Verdade que defende essa doutrina do unicismo? É que eu lembro no Brasil. Não, assim, no Brasil, não, assim. Que eu lembro fora também. Uma igreja de ministérios. Não, eu não lembro, assim de cabeça. Então, gente, a principal doutrina do cristianismo é a compreensão de cristologia. É a principal. Porque qualquer sombra de dúvida que pairar sobre a pessoa de Cristo, desaba tudo. Desanda tudo. Continuando aí, eu creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Cristã. O que é isso aí? Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, soteriologia. Na ressurreição da carne e na vida eterna, escatologia. Então tudo parte da Trindade. Tudo parte da Trindade. A gente não pode esquecer disso. Então, qualquer livro de teologia que você vai ler, faz essa pergunta: qual é a compreensão? Qual é a compreensão desse autor em relação à pessoa de Deus? E aí você pode denominar a pessoa de Deus Pai, a pessoa de Deus Cristo e Deus Espírito Santo. Qualquer variação que houver na pessoa de Deus Pai e na pessoa de Deus Filho é porque a doutrina do Cristo está no problema. Porque Cristo é o equilíbrio das pessoas aí. O equilíbrio aí das pessoas da Trindade, ela é feita por Cristo. Tá? Até porque o mediador entre Deus e o homem, isso foi estabelecido pelo próprio Deus. Deus quis que fosse assim. Estou inventando, não. É só ler Hebreus. No passado, Deus falou disso, daquilo, mas hoje Ele falou definitivamente através do seu Filho. Então, quem fez essa engenharia toda não foi o homem, foi o próprio Deus. O próprio Deus que fez isso. Então, não se esqueça. Não se esqueça. Ao mesmo tempo que a Patrícia ela define, ela cria identidade, ela também estabelece defesa. E ela vai fazer essa defesa através dos concílios e também dos credos. E aí, só prosseguindo aqui, outra coisa, outra marca distintiva do período da
da teologia patrística, é o combate às heresias. E a maioria das heresias, qual que é o grande problema delas? Atacava a Trindade. O gnosticismo atacava a pessoa de Cristo, o montanismo atacava ao mesmo tempo o papel do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo, quanto a autoridade da própria igreja. Tá? Depois a gente tem o arianismo, que de novo ataca a pessoa de Cristo. E depois a gente tem o nestorianismo ali, que também vai atacar a pessoa de Cristo. Então, grande parte das doutrinas do período da patrística estava envolvendo a pessoa de Cristo. Tá? E aí, nós chegamos num momento muito importante. Além de se estabelecer uma definição, além de estabelecer uma conexão entre as características da fé cristã, em um momento em que a igreja, em certo sentido, a igreja não estava muito preparada para o segundo século. Para o segundo século. Ou ela não estava muito preparada de como ela seria depois da morte dos apóstolos. Por quê? Porque a igreja que estava na Palestina, ou lugares um pouco mais perto, era de fácil controle. Esse controle, ele é, em certo sentido, que fala controle aqui, é porque as culturas, imagine que em Jerusalém aqui, as culturas eram muito semelhantes à da Palestina de Jerusalém. Só que aconteceu o inesperado. A igreja começou a ganhar tamanho e distância. O mundo aqui, totalmente diferente do mundo ligado a Jerusalém. Aqui diferente, aqui diferente, aqui diferente, aqui diferente, aqui diferente, aqui diferente. Foi criando, em certo sentido, problemas. E isso a gente já começa a sentir já dentro do ambiente do Novo Testamento. Por isso que eles rompem com a tradição oral. Agora não tem como eu falar sobre o Evangelho de Cristo. Agora eu tenho que escrever. Porque Paulo não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. E aí eles começam a escrever. Então a expansão já obrigou os apóstolos a escrever, a colocar no papel. Só que a igreja cresceu, e ela chegou até Roma, e para depois de Roma, ela teve contato com a realidade totalmente diferente da Palestina. E aí vem o segundo século, o desafio maior. Por quê? Porque agora, aos apóstolos ficará a responsabilidade quase que restrita de proclamar o Evangelho. Apóstolos, aos pais da igreja, eles tinham que refletir. Refletir o que, professor? A proclamação do Evangelho. Pais da igreja. Então, aos apóstolos, não se esqueça disso. A tarefa
a geração que veio depois dos apóstolos, eles não poderiam apenas proclamar, anunciar o Evangelho, eles deveriam refletir o Evangelho. Por isso que a gente chama essa reflexão de teologia. Professor, aí o senhor falou da frente segundo século, eu entendi. Século 2 ao 1. Eu entendi. Só que aí o primeiro século é o século dos apóstolos, né? Você não estava aqui semana passada, né? Não. Aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu lembrar de novo aqui. Século 2. Pode falar. No primeiro século, depois da ascensão de Jesus, os apóstolos continuam levando o legado, né? O Evangelho. Surgem as cartas paulinas e etc. Só que nesse primeiro século já, os apóstolos já não estão combatendo já, além de eles verbalizarem, pregar o Evangelho, eles já não estão fazendo, já não estão sendo apologeta. Paulo aos Filipenses vai dizer que foi posto em defesa da fé. As epístolas de João, ele combate ali o gnosticismo, escrevendo ali as cartas. Pedro também combate ali os falsos mestres. Judas, no capítulo só, também vem combatendo. O senhor percebe-se que também ali há um combate contra as heresias de fundada. O Paulo combate muito o judaísmo, lei mosaica ali. O autor de Hebreus também traz exclusividade na pessoa de Cristo, já não fazendo papel de um apologeta ali, combatendo as heresias, trazendo defesa da doutrina. Sim. Aí na patrística, eu entendi o que o senhor falou, mas na patrística ali, ele já faz a preocupação de só difundir o Evangelho, mas verberar, mas assim, pensar, refletir e trazer fundamentos doutrinários. Eu entendi na patrística, mas no primeiro século, nos conteúdos das epístolas, você vê essa preocupação em combater aquilo que comprometia a sã doutrina. Mas o ambiente, a partir do segundo século, é radicalmente diferente da igreja. A gente não pode esquecer que no início do século II, que é quando começa o período da patrística, a gente não tem mais Jerusalém. Jerusalém já está destruída. Já se passou em torno de 30 anos sem Jerusalém. Jerusalém não é ponto de referência mais. O Evangelho já tinha, usando a palavra atual, internacionalizado. Agora, o Evangelho é essencialmente gentil, com uma cara totalmente diferente. Está compreendendo? Houve sim um combate, não vou falar amador, porque não é amador, mas um combate menos sofisticado no primeiro século tempo dos apóstolos. Por que, professor? Menos sofisticado? Porque em síntese gerais, os apóstolos não se valeram da filosofia. Sistematizando. Por quê? O que significa apologética? Em síntese gerais, apologética é isso aqui. Argumentos lógicos e orgânicos.
fato começa a acontecer a partir do século II. Por que, professor? Porque entra um elemento diferente: a filosofia. Por quê? Porque agora os embates que a igreja passa a sofrer são embates lógicos e organizados. Lógicos e organizados. Isso exigia da igreja uma postura. O que ela fez? Fez o uso da filosofia. Então, muito da compreensão de Deus, da Trindade, muito das suas palavras, muito de conceito, veio da filosofia. Por exemplo, a igreja foi acusada, os cristãos foram acusados de serem ateus. Não acreditar. Ateu, em síntese geral, é aquele grupo que não acredita na existência de um Deus. A igreja, os cristãos foram acusados disso. E isso foi um dos motivos que levou a igreja a desenvolver o conceito de grande dessa estrutura que ela utiliza aqui, ela vai fazer uso da filosofia. Mas por que ela vai fazer uso da filosofia? Mostrando para os acusadores de que a fé cristã era uma fé também racional, organizada e lógica. Então, a igreja, ela se vale daquele recurso que ela era acusada. Então, isso é uma inteligência primaz. Ela usa a ferramenta que as pessoas atacam ela. Ela usa essa ferramenta como aliada. Por isso que a filosofia, o estudo da teologia é muito importante. Então, muito do conceito da Trindade, muito do conceito de cristologia, a gente tem muito recurso disso, vindo da filosofia. Eu adoro quando o pessoal começa a falar filosofia do diabo, filosofia do capiroto. Eu falei, meu Deus, esse sujeito está falando, não sabe o que está falando. Você acredita na Trindade? Muito desse argumento que a gente tem da Trindade veio da filosofia. Hoje tem até um movimento aí querendo desfilosofar a teologia. Então, a igreja que era perseguida na grande parte do início do período da patrística, ela usa a filosofia para rebater os ataques que ela sofre. Eu acho que a igreja hoje pega muito com relação a isso. Por quê? Qual é o conceito da apologética? E é o que eles fizeram isso lá no século, a partir do século II. É tentar estabelecer um ponto em comum. Entre o ponto A e o ponto B. A igreja estava sendo atacada pelo ponto B, aí os pais da igreja falaram, mas eles estão usando, como que a gente pode rebater esse pessoal? O que eles estão utilizando? Eles estão utilizando a filosofia. O que eles fizeram? Eles pegaram a filosofia para atacar quem estava atacando a igreja.
Ou seja, havia um ponto comum. Porque se não tiver um ponto comum, não há apologética. Se não tem um ponto comum, não tem defesa de fé. Os pais da igreja descobriram que era filosofia. E a igreja utilizou a filosofia. Muito. Usou o platonismo, usou a pessoa do próprio Aristóteles, principalmente na Idade Média. O platonismo, a ideia de, por exemplo, a ideia de alma, de mortalidade, esse conceito de alma e de mortalidade que faz parte da fé cristã, veio do platonismo. Veio do platonismo. A gente vai estudar semana que vem melhor sobre isso. Mas a igreja se valeu da filosofia. Tá? Usou a filosofia para atacar os seus opositores, mas ao mesmo tempo utilizou para formular suas próprias doutrinas. Ela formulou as doutrinas, mas também usou a filosofia para atacar. Por quê? Porque eles descobriram qual era o ponto comum. O ponto comum semelhante entre eles e os acusadores era a filosofia. Então, não tem apologética se não tiver um ponto comum. Qual que é o grande problema da apologética hoje? É porque não se tem um ponto comum. Esse é o desafio para descobrir. Qual que é o ponto comum entre a gente, por exemplo? Um exemplo clássico aqui. Clássico. Qual é o ponto comum entre nós e o grupo LGBT? A causa? Tem uma causa? Não. Qual é o ponto comum? Ponto comum, como a igreja lá no passado, ela exerceu sabiamente a apologética, porque ela encontrou um ponto comum entre os acusadores e a igreja. Qual era o ponto comum? Que ela estava sendo atacada. E aí, ela viu, caramba, eu posso usar isso para rebater. Era a filosofia. Então, era um ponto comum que era usado por um lado e por outro lado. A pergunta é, qual é o ponto comum que a gente pode utilizar para defender a fé no ambiente do LGBT? Ou outro grupo que a gente não consegue falar. A nossa fala, ela se torna agressiva. Está entendendo? Então, se não tem um ponto comum, o discurso fica agressivo para quem ouve. Professor, é bem interessante o senhor falando isso, que hoje, na posse do presidente da Frente Parlamentar, a CNN fez uma pergunta pública para ele: como o senhor vai lidar com a igreja e bandido? Ele foi do jeitinho, e jogou vocês, a imprensa, que coloca que a gente são força de expressão, mas a igreja já tem seu caminho, que o senhor falou, todos é amado. Mas tem que fazer o bem, mas
enveredar nesse caminho, porque é um grupo que está, além de ter poder financeiro, é um grupo extremamente escolarizado e hoje está tendo um poder de mídia muito grande. Muito grande, muito grande. Então, a pergunta básica é essa: qual é o ponto comum entre a gente e eles? Por isso, exato, esse é o desafio, essa é a pergunta. E eu não tenho resposta. Por isso que a gente fala, parece que a nossa fala cai lá como uma bomba. Por quê? Porque a gente não tem esse ponto comum aqui. Qual que é o ponto comum que a gente pode utilizar para falar isso? É um desafio. O ponto comum é aquilo que a gente pode utilizar para construir diálogo. A igreja lá no tempo da patrística conseguiu fazer esse diálogo. Como que ela fez esse diálogo? Através do uso da filosofia. E a gente? Qual é o ponto comum que a gente pode utilizar para falar com a minoria, com as minorias? Tem um exemplo do LGBTs, mas poderia ser com o movimento feminista. Qual o ponto comum que a gente pode utilizar para falar com esse grupo? Isso que eu estou falando aqui é teologia contemporânea. Preocupação que às vezes a gente não passa na nossa discussão. Porque às vezes a gente pensa que isso que eu falei com vocês, eu acho que eu falei na primeira e na segunda aula, é um conceito de igreja. A gente já tem já o que é igreja e a gente pensa que esse conceito é bíblico. Então é um pepino aí pra gente. É um Deus nos acuda. Então, semana que vem eu vou dar um destaque maior sobre a filosofia, como que isso foi construído. Então, além uma das características da teologia patrística foi o uso da filosofia. Mas também foi um período em que se desenvolveu a hermenêutica. O que é hermenêutica, professor? Hermenêutica é interpretação. Hermenêutica é interpretação. Basicamente isso. Hermenêutica está ligada à interpretação. E aí a gente tem duas escolas que se desenvolveu nesse período e que continuam até o dia de hoje. Nós temos a escola de Alexandria e nós temos a escola de Antioquia. Duas escolas aí que se desenvolveu nesse período aí da patrística. A Alexandria se desenvolveu aquilo que a gente chama de alegoria. E Antioquia se desenvolveu a escola que ela ficou conhecida como literal e histórica. Então, duas escolas aí que foram
Lucas quanto? Esse do samaritano. Lucas. Vou ficar no Google. Eu vou lembrar. Eu vou lembrar a cabeça. Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. 25 ao 37. Então, por exemplo, a historinha aí do bom samaritano. A historinha aí do bom samaritano, ó, quem está com lê para mim. Deixa eu só ver onde vai no versículo 5. 25 ao 25. Vai ler. Certa ocasião, o perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Uma pergunta. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Pode dizer. 6. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Outra pergunta. Ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Opa! Perguntinha principal aí. Quem é o meu próximo? A perguntinha-chave é essa aqui. Versículo quanto aí? Para o 29. Não, da pergunta 29? É, 29. Então a pergunta principal aí do texto é essa aí. Pergunta. Em resposta, disse Jesus: Um homem descia Opa! de Em Jerusalém. resposta, ou seja, o que Jesus vai falar aí é para responder essa pergunta. Sim. Então, o que ele vai contar aí, ele vai dizer para esse danadinho aí, como diz o cara, fala, safadinho desse rapazinho aí, quem é o próximo dele? Pode ir. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando ouviu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e ele disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos
assaltantes. Opa! Qual que é esse versículo? 36. 36. Qual desses três foi? Você acha que foi o próximo? Foi o próximo do homem que caiu. que caiu. Quais são aí os envolvidos aí que poderiam ter ajudado? Quais são os sujeitos aí que estão envolvidos na mesma, além do cara que ficou moribundo na beira do caminho? Samaritano. Sacerdotes. Samaritano. Levita. Sacerdote, mais quem? Só os três, né? São os três. E, coitadinho, o Senhor. A pergunta é: quem foi o próximo do Senhor? E aí nós temos três concorrentes: samaritano, o levita e o sacerdote. Qual deles? Samaritano. Só isso. Essa interpretação que a gente fez aqui agora, respeitando o texto, dentro do seu contexto, é o que a gente chama de literal histórica. Que é o caminho pelo qual é o caminho. Literal histórico. Por quê? Porque é um método de interpretação da Bíblia que preocupa com o contexto, mas também com aquilo que está posto. Então, normalmente, você olha para o texto já literalmente. O que é olhar para o texto literalmente? Se está falando de pedra, vai ser pedra. Se está falando de barro, vai ser barro. Que é totalmente diferente do alegórico. Por exemplo, isso aqui, quando a gente interpreta uma parábola, desse jeito que eu fiz com vocês aqui, é o que a gente tem que fazer. O foco aqui não está na parábola. O foco aqui está nas duas perguntas. Uma que começou no início, quem é o próximo, e a última pergunta, qual dos três foi o próximo do sujeito que morreu? O foco aqui principal não é a parábola. A parábola é apenas a ponte de explicação quem é o meu próximo. Agora, pegando esse texto alegoricamente, qual seria a interpretação? Aí o que acontece? Quando é alegórico, as perguntas, a primeira pergunta, quem é meu próximo? E a outra pergunta, do versículo 36, qual dos três que foi o próximo do semi-morto? Essas perguntas não fazem sentido. Por quê? Porque a atenção sai das perguntas e vai para a parábola. E aí, o que o sujeito faz? Ele vai atribuir significado mais profundo do texto. Está entendendo? Por exemplo, ele vai dizer que o semi-morto é o mundo no pecado. O levita e o sacerdote são a religião legalista de Israel. Volta lá de novo no texto. Na hora que entra o samaritano. Mais um samaritano. Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem.
samaritano é Cristo. Pode prosseguir. E quando viu, teve piedade dele. Teve piedade. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou. Opa, derramando o quê? Vinho e óleo. Símbolo de quê? Do Espírito Santo. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou. Animal, colocou em cima do animal. O animal é aí. Levou para uma hospedaria e cuidou dele. Isso No aí. dia seguinte, Pode. deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. O que o alegórico faz? Ele atribui sentido que não está no texto. Por isso que ele precisa de dar o sentido mais profundo. Ele vai além daquilo que visivelmente é percebido no texto. O texto está falando que Jesus é o samaritano. O texto está falando que o levita e o sacerdote representam a religião legalista de Israel. Está escrito aí. Está falando que o semi-morto é o mundo do pecado. Que o vinho e o óleo é o Espírito Santo. Que o burrinho lá, coitadinho, é a igreja. Ou, às vezes, inverte e coloca a hospedaria como igreja. Está aí no texto? Isso é alegoria. E o pastor acha que é errado assim, usar É. o texto como tipo trazer para os dias de hoje? Não. Isso aqui não é texto. Não é trazer para os dias de hoje. Sim, Isso aqui é atribuir um sentido no texto. sim. A pergunta é a seguinte: se era para a gente pegar o texto desta maneira aqui, o autor bíblico teria feito assim, mas não está no texto. Então, tudo que não está no texto, não é no texto. O que a alegoria faz? A alegoria, ela dá sentido que não está na literalidade do texto. Porque a parábola do semeador, ele. Opa, peraí. A parábola do semeador, ele já dá explicação. Aí sim, lá deu explicação, mas aqui não deu. Ou deu? Lá no capítulo 13 de Mateus, o rapazinho jogou um negócio aqui, um negócio ali, papapá, e depois ele dá a explicação. Isso aqui é o coração de Beltrano, ele está dando sentido dele. O autor registrou que depois que Jesus falou da parábola, ele deu uma explicação. Então ele deixou a explicação dada pelo Cristo. Lucas não colocou explicação nenhuma. Então, se o texto não tem explicação, e eu dou a explicação que não está no texto para atribuir o sentido, é alegoria. É o que acontece hoje. Mas não foi porque os apóstolos perguntaram para Jesus para dar interpretação? Não, no texto não fala. Depois Jesus. Mas tem coisas que ficam oculto ali, em outras palavras, usando as minhas palavras. Mas a voz é revelada. Exatamente. Então, o texto lá de Mateus dá sentido ao texto. O autor pega a palavra. Jesus explicou o texto. É isso. Ok. Mas na palavra samaritana não. Então, se você fala que o samaritano é Cristo, você está colocando palavras que o autor desconhece. Se você falar que o levita, o sacerdote, é a religião legalista, você está atribuindo o sentido que o autor não conhece. Por que eu estou falando isso? Porque o texto, gente, é o limite da interpretação. A gente
só pode falar aquilo que está escrito. O texto não fala que o semi-morto é o mundo do pecado. Quem está atribuindo esse sentido é você. Mas esse não é o sentido do texto. Por quê? Porque nós temos duas perguntas para explicar a palavra. Jesus queria mostrar quem era o próximo do danadinho que se achava o rei da qualquer. O professor, nesse caso aí, nesse texto, está bem explícito aí a interpretação. O Trino deu a parábola do semeador e vem a explicação na sequência. Jesus conta a parábola e depois explica. Esse aí o texto é claro. E os textos que tem uma linguagem mais simbólica, mais figurada, você vê o Apocalipse, fala, a besta subiu do mar e 7 cabeças. Estou dando esse exemplo do Apocalipse, mais para radicalizar. Mas se você pega o Velho Testamento, os profetas maiores, poéticos, isso, tem aquela linguagem que não está explícita, clara, como o que o senhor acabou de explicar, que é o bom samaritano. O senhor entendeu? Aí como é que a gente vamos lidar com a literalidade e coisa e tal? O senhor entendeu a pergunta? Entendi. Qual que é o grande problema aqui? É a preguiça. É muito mais fácil eu trabalhar o texto alegoricamente do que ele literalmente, literal e histórico. Porque isso que vai exigir de mim estudou. Eu vou ter que conhecer como se interpreta uma parábola. Então, eu lidar com o texto alegoricamente hoje é muito mais fácil. É muito mais fácil eu atribuir a samaritano a Cristo do que gastar tempo lendo e relendo esse texto aqui. Para descobrir onde está as quebras, quais são os envolvidos do texto. Lucas capítulo 10, de 25 a 36. 37. Onde que começa? Onde que termina? Por que Jesus contou a história da parábola? Começa aqui. Rapaz, isso aqui vai demandar tempo. Então, basicamente, é a forma de preparo. Que hoje é comum. Todo o texto, gente, eu estou assustado. Eu estou assustado. Vou ouvir uma pregação, o cara me joga na alegoria. Não. Uma das linguagens figuradas menos utilizadas na Bíblia é a alegoria. Eu posso dar um exemplo para vocês de uma alegoria. Na carta de Paulo aos Gálatas. Quando Paulo fala sobre Sara versus Agar, lá ele vai usar alegoria. Quem teve autoridade para desenvolver os gêneros literários da Bíblia não fui eu, foi Paulo. Então, da mesma maneira que ele utilizou o texto, eu tenho que utilizar hoje, porque a inspiração circunscreve apenas a ele. Quais são as grandes críticas que Santo Agostinho recebe? Porque a maioria das vezes que ele vai utilizar o texto bíblico, ele vai pegar o texto bíblico de uma maneira. Ele não era parceiro dessa escola aqui. Outro sujeito que vai pegar o texto bíblico alegórico de forma alegórica é Orígenes.
se é uma narrativa, é uma narrativa, se é uma poesia, é uma poesia, é diferente. Isso deixa bem claro para vocês. As regras para interpretar uma narrativa é diferente das regras para se interpretar uma poesia. Que é diferente de um texto simbólico, de um texto profético, de um texto, uma prosa. São regras diferentes, são tecidos diferentes. Pode falar da mesma coisa? Pode. Mas a forma é diferente. Se a forma é diferente, as regras são diferentes. E aí, o que eu vejo é o sujeito pega lá a poesia, pega a narrativa e aplica as mesmas regras. É um erro. Até porque eu acredito no Deus criativo. Imagina se Deus tivesse usado todos os livros da Bíblia só narrativa. Seria muito chato, mano. Muito chato. Imagina todos os livros da Bíblia como poesia. Seria muito chato. O que ele fez? Ele diversificou. Tem alguns textos que são textos legais, outros textos são poéticos, outros textos são simbólicos, outros textos são proféticos. Então, quando a gente fala de alegoria, quando a gente pega qualquer livro da Bíblia e atribui a alegoria, a gente vai falar, hoje a gente fala que é falta de preguiça de estudar. Por quê? Porque texto bíblico, ele é diverso. Se ele é diverso, estabelece-se que ele possui textos diferentes. Isso pressupõe que você, na hora que você vai interpretar o novo, é preciso usar regras diferentes. Então, lá no Paz da Igreja, já começou esse desafio aí, entre a escola histórico-literal com a escola alegórica. Com a escola alegórica. Por quê? Porque a interpretação envolve pensamento. Por isso que eu falo para vocês, teologia é interpretação e pensamento. Para eu elaborar uma teologia, eu preciso de uma interpretação. Depois da interpretação, tem uma reflexão, que vai ser aplicada na vida do povo. Então, durante a patrística, nós temos duas escolas aí, não se esqueça. Nós temos a escola de Alexandria, Egito, e nós temos a escola de Antioquia. Alexandria, alegoria. Escola de Antioquia, literal e histórica, com a pessoa de João Crisóstomo.